Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a parte 2 da aula sobre o PPP, o conhecimento da estrutura do PPP da escola, do Colégio Ferreira Batista. Então, a estrutura do trabalho pedagógico, né, que apresentado no PPP. Então, lá eles colocam o gestor e o papel dele, a coordenação e o papel dele, coordenação de turno, papel da coordenação, papel dos professores, papel de professor de apoio. Esses elementos é muito importante, principalmente quando vocês forem analisar presencialmente a escola, que vocês vão chegar à escola e vão analisar todos os documentos escolares, regimento, PPP, proposta curricular e também todo o contexto, como que ela é organizada. Então, vocês vão observar também a prática desses profissionais e fazer uma relação, né, do que está escrito e do que eles estão fazendo, né? Então, compreendendo a partir do que está escrito, compreender a prática, o papel de cada um nesse processo, nessa organização, no processo de ensino-aprendizagem, na organização na estruturação do trabalho pedagógico da escola, certo? Então, vocês precisam ter vocês enquanto professores de formação, precisam ter um olhar bem específico para o papel de cada um, né? Então, no curso de pedagogia, no curso de letras, nós formamos professores e eles vão chegar lá na escola, eles vão desenvolver o papel de gestor, de coordenação pedagógica, coordenação de turno, né? Professores de apoio. Então é importante pensar sobre as características e essa responsabilidade de cada um. Então, 9.1.2, que são as unidades complementares, né? A escola apresenta o conselho de classe, o setor de inclusão, a biblioteca e a sala de atendimento educacional especializado como unidades complementares ao processo de ensino-aprendizagem que se desenvolve no Colégio Felizmina. Então, o conselho de classe, ele é um momento, onde que os professores se reúnem para apresentar o desempenho dos alunos e medidas de ação para enfrentar alunos de que está com baixo rendimento, por exemplo. Então, e também para deliberar sobre algumas coisas, para o professor não tomar atitude isolada. Por exemplo, o aluno ele ficou um pouco abaixo da média na disciplina de um determinado professor, e aí ele ficou em mais outros 3 professores no final do ano. Então, só que o professor está indeciso se ele dá uma nova chance, o que ele pode fazer, né, se esse aluno porque com 4 disciplinas ele vai reprovar, e se ele, por exemplo, ele dá uma nota, dá uma oportunidade, esse aluno faz uma outra atividade, recupera essa nota e ele fica com 13 e tem como passar. Vamos supor, nesse sentido assim, eu quero dizer assim, que às vezes o professor está com uma dificuldade avaliativa com um determinado aluno, e aí ele não quer decidir sozinho, ele apresenta ao conselho, o conselho discute e decide, né? Então, decidir sobre, então, essa reunião de professores, onde eles vão apresentando os conceitos, apresentando os alunos que estão abaixo da média, apresentando os alunos que alcançaram a média tranquila, as dificuldades, as facilidades que tiveram todo nesse processo avaliativo, os instrumentos avaliativos que utilizou. Eu usei seminário, fiz isso, fiz aquilo. Então, tipo assim, eles colocam também as particularidades, por exemplo, eu dei o trabalho, eu passei um trabalho para os alunos fazer. Aí fulano de tal, ele não me entregou no dia, ainda dei mais 2 dias, mas esse aluno não me entregou, então ficou fechado com a nota abaixo da média, entendeu? Então, tipo assim, aí, como é que tá fulano de tal na sua disciplina? Como é que tá fulano de tal? Fulano de tal abaixou muito, ele tá muito abaixo da média nesses dias. Tá acontecendo alguma coisa? Então, isso tudo é colocado no conselho de classe, né? Então, nossa, mas fulano de tal deu uma melhorada. Então, os professores, eles conversam entre si para tentar compreender a partir dessa socialização como é que está o processo de avaliativo, como é que está o processo de desenvolvimento da educação, como é que está esse processo de ensino-aprendizagem do aluno. E a partir dali eles vão tirando também reflexões sobre como eles devem reorganizar a prática deles para alcançar todos os alunos, né? A melhor forma que possa os alunos. Então, essa é uma reunião bem deliberativa que acontece todo bimestre na escola, né? De 2 em 2 meses acontece essa reunião na escola, né? Então, o setor de inclusão, que são aqueles profissionais responsáveis por desenvolver as práticas de inclusão dentro da escola, né? Todos os professores devem ser inclusivos, todos devem ser, todos os professores precisamos desenvolver prática inclusiva, mas um setor, ele fica ali preocupado com a organização do trabalho pedagógico, como, por exemplo, professor de apoio, professor que
de Libras. Então, esses profissionais, eles compõem o setor para uma forma de gerir ali, estar na frente das ações com vista a promover a inclusão dos alunos com dificuldade de aprendizagem, de alunos com necessidade de educação especiais dentro da escola, né? A biblioteca, que é um espaço que vocês, quando forem acompanhar a prática pedagógica lá na escola, que for observar o contexto escolar, vocês precisam ir à biblioteca, compreender como é que é a organização do espaço daquela escola, daquela biblioteca, e como aqueles materiais atendem ou não as necessidades de leituras, né, dos alunos, tendo visto que são alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então, vocês mesmos vão lá à escola, vão olhar o acervo literário, vão olhar as propostas de projeto que tem ligado à língua portuguesa e à biblioteca dentro da escola, certo? Então, a sala de atendimento educacional especializado, que é uma sala que eu já falei, que tem recursos multifuncionais, que a gente precisa, quando professor de língua portuguesa, língua inglesa, compreender como é que está essa organização lá, como é que aquelas atitudes, aquelas atividades, o que tem lá que vai contribuir para que o aluno se desenvolva na leitura, na escrita, esse aluno com necessidade educacional especial. Então, é uma sala preparada para esse atendimento, né? Então eu achei muito interessante como é que a escola apresenta esses 4 elementos como unidades complementares ao processo de ensino-aprendizagem desenvolvido dentro da escola, né? Então, 9.1.3 é o trabalho coletivo, né? O trabalho coletivo dentro da escola, gente, ele é um trabalho feito pela toda a comunidade escolar. E quando eu digo comunidade escolar, eu estou dizendo professores, administrativo, pessoal da limpeza, pessoal dos serviços gerais, pessoal da merenda, que é responsável pela preparação da merenda, toda a equipe da escola, não somente os professores, compõe a comunidade escolar, mais os pais e os alunos, entendeu? Então, quando a escola planeja, né, durante o início do ano, e coloca no seu PPP os dias que terão trabalho coletivo, eles apresentam, chamam, ver uma necessidade que a escola está tendo, algo que a escola precisa trabalhar, pode ser várias temáticas, por exemplo, o desfile de 7 de setembro, uma campanha, caminhada envolvendo toda a comunidade em combate a dengue, ou então combate ao suicídio, entendeu? Todas desde que seja um trabalho planejado, com uma necessidade da escola e que envolva toda a comunidade escolar, é um trabalho coletivo desenvolvido pela escola, tá? Então, assim, geralmente tem 2 ou 3 trabalhos coletivos durante o ano na escola. Eu não sei no caso do Felizmino, que eu não olhei lá, mas geralmente é isso. E que são previstos no calendário escolar, viu? São planejados e previstos no calendário escolar e inclusive as ações são previamente delineadas, né, para esse dia. 9.1.4, horas de atividades. Horas de atividade, gente, é o seguinte, eu, por exemplo, sou professora na rede municipal, eu recebo 20 horas e trabalho 20 horas. Só que na sala de aula eu trabalho 14 horas aulas. Essas outras horas, até completar 20, às 6 horas, são horas para eu planejar as minhas aulas, para eu preencher diário, para eu elaborar atividades, para eu elaborar avaliações, para eu corrigir avaliações, participar de reuniões. Então, todas essas atividades que fazem parte da prática docente, mas não são de fato, não são efetivo trabalho diretamente com o aluno. São atividades para o aluno, mas não com o aluno, presencialmente, igual às 14 horas na sala de aula. Então, todos os professores trabalham 30 horas, trabalham 20 horas, Então, tem uma legislação que trata do piso, e também tem outra legislação que fala das horas e se refere às horas de atividades, a gente compreender como é que o trabalho do professor é organizado. Então, às vezes o professor está de fora, não conhece como é que o trabalho do professor é organizado, fala assim, esse professor trabalha, o que esse professor está fazendo? Não está fazendo nada? Não, está planejando. Por isso que o estágio de vocês é organizado, assim, a gente contabiliza nossos professores de estágio, contabiliza a carga horária de estágio, contando com o planejamento. O planejamento
e a elaboração de atividade é uma prática docente. Não é uma prática docente ligada diretamente com o aluno, mas é ligada ao aluno, mas não diretamente com o aluno, frente a frente com o aluno ali, mas faz parte do ser professor. Então, o estágio é essa iniciação à docência. Então, nessa iniciação à docência, a gente elabora as atividades de estágio próximas das atividades da docência que elas são organizadas desse jeito, né? Então, é importante saber, por exemplo, que dia que alguns elementos que a gente está por fora, às vezes não está conhecendo como é que está esse processo. Se vocês, como professores, né, como alunos de licenciatura, precisa compreender como é que o trabalho docente é organizado, para compreender, até compreender as minhas responsabilidades, compreender tudo que está envolvido na minha prática, entendeu? Então, estar em pé na sala de aula, explicando conteúdo frente a frente com o aluno, são horas, né, aulas, e as horas de atividade são essas horas de planejamento que eu tenho fora desse momento, certo? Então, nós temos aí também, eles apresentam lá a origem da clientela, onde que eles fazem um diagnóstico do perfil do aluno, da sociedade e da comunidade ali, a qual esses alunos do Colégio Felizmino estão inseridos, né? Apresenta também os materiais, no 9.2, materiais pedagógicos, os recursos, os materiais pedagógicos que eu tenho, livros, som, todos os materiais que vão contribuir para que eu possa, de fato, desenvolver uma prática docente dentro da escola e que os alunos vão ter a oportunidade de acessar para aprender, né? Então, é apresentado ali nesse texto. No 9.3, os recursos financeiros. Nós temos aí o PDDE, que eles colocam lá no PPP o PDDE, o ProEscola, o PENAI e o TE. Então, o programa de dinheiro direto na escola, que é uma parcela, e o ProEscola, que é 2 parcelas. Todos esses recursos, gente, financeiros são geridos pelo Conselho Escolar, né? Que definem, planejam, definem quais são as prioridades da escola, o que dá para fazer, o que não dá para fazer com esse dinheiro, e coloca e vai desenvolvendo ações. Tudo planejado, tudo é elaborado, tudo, e depois de tudo tem, não é para gastar do jeito que quiser, não. Eles têm autonomia para utilizar e investir esses recursos, no entanto, tem uma fiscalização feita pelo conselho e que eles precisam também planejar e colocar tudo um plano para as atitudes, as ações que vão desenvolver e como que eles vão comprar esses recursos. Então, esse conselho é formado pelos pais, né, pelos alunos e por professores que vão decidir ali, na comunidade escolar, vão decidir quais são as prioridades, como investir esse dinheiro. 9.4 é o clima institucional. Eu achei muito interessante esses dois textos lá e copiei aqui. Os alicerces da construção e manutenção de uma escola que visa a construção da cidadania para seus alunos se acentuam em pilares: autonomia, participação, clima organizacional, estrutura organizacional. Né? O pleno exercício da cidadania inclui a prática do ato educativo e requer a participação ativa e compromissada dos cidadãos. Eu achei muito interessante a forma como é que eles colocam aqui nesse item, como a palavra cidadã permeia todo o projeto político-pedagógico dessa escola. Né? Então, isso que eu queria, como me chamou, eu pesquiso cidadania, direitos humanos, cidadania no contexto dos direitos humanos, eu pesquiso esse tema, me chamou muita atenção na minha leitura que eu fiz do PPP. E aí, o que eu tô querendo compartilhar com vocês é o seguinte, isso me motivou. E quando vocês forem lá na escola, quando vocês estiverem escutando assistindo essa aula, quando vocês forem olhar toda a escola, olhar os documentos da escola, olhar a estrutura de pessoas, estrutura de física, a estrutura pedagógica, olhar tudo que vocês for observar e analisar, alguma coisa tem que chamar a atenção de vocês. Né? Alguma coisa precisa chamar a atenção de vocês, informação do professor, e se alguma coisa vai ser o que vai direcionar, por exemplo, os relatórios de estágio de vocês, né? Então eu prefiro que faça assim do que ficar copiando PPP da escola. O que eu fiz lá foi que eu fui lá na escola, eu fiz copiei, né? Sentei, olhei o PPP, copiei os itens que eu gostaria que vocês, os itens que fazem parte da estrutura do PPP do colégio, e fui pegando outras informações que eu sei que é importante,
e que não estavam claras ali, por exemplo, igual a questão do, apesar de estar lá tá criado a criação do WhatsApp, mas assim, que não está lá, por exemplo, imagens, essas coisas, eu fui procurando para que eu tivesse condição de construir um texto analítico sobre a situação, né? Então, para me fazer, então eu fiz essa aula aqui, coloquei esses elementos, mas tem alguma coisa que me chamou a atenção, que foi a questão da cidadania. Vocês, o que é que vai chamar a atenção de vocês quando você chegar lá? Vocês precisam estudar, compreender, tem estudado aí a BNCC, estudar essa breve apresentação do PPP da escola, e compreender na prática de vocês tudo que a gente vem discutindo dentro das aulas de orientação de estágio. E aí, quando você chegar lá, o que é que vai chamar a atenção de vocês? É a avaliação? É o IDEB? É o currículo? O que vai chamar? Então, o que me chamou a atenção, só para me exemplificar, foi a cidadania. Me chamou muita atenção como é que eles colocam a cidadania como o exercício da cidadania, e eles vão pegando que o pleno exercício da cidadania inclui a prática do ato educativo e requer a participação ativa. Eles colocam muito essa questão da autonomia, da participação ativa do aluno. Então, como é que essa concepção ela sai do papel e se faz presente, se materializa na prática docente, no aprendizado dos alunos, na vivência na escola, na convivência na escola? Como é que a cidadania se faz, né? Como é que a cidadania se efetiva ali nessas relações, né? Nessas relações. Então, me chamou muita atenção isso. Eu fiquei muito motivada a pesquisar, a compreender melhor como é que a cidadania é vivenciada dentro da escola. Que tipo de cidadania? Como é que eles concebem a cidadania? É uma cidadania mais. E é que eu já tá, é uma inclinação que eu estou percebendo a uma cidadania participativa, uma cidadania ativa, para além de um exercício de uma cidadania que é embasada só em direitos, mas embasada também em deveres, pelo que eu observei ali no todo o percurso da leitura que eu fiz do PPP. Então, como isso me chamou a atenção, eu gostaria que chamasse a atenção de vocês, porque o professor, ele precisa ser pesquisador. Como é que o professor vai ser pesquisador se ele não for, você vai formar um aluno pesquisador, se ele não for também um professor pesquisador? Então, como é que você entra em contato com a BNCC, entra em contato com a escola, entra em contato com a prática do professor, com vários elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem, mas você não consegue, nada te mexe com você, nada te motiva a pesquisar. Então, isso é muito sério se um professor em formação tiver uma postura como essa, entendeu? Por isso que eu chamo a atenção de vocês para essas questões. Então, o 9.5 apresenta os indicadores de desempenho, né, que é a taxa de aprovação, a taxa de reprovação e a taxa de abandono. Lá na escola, eles colocam os índices lá, não quis colocar aqui, mas vocês vão ter a oportunidade de chegar lá, olhar o PPP e perceber e compreender qual é a taxa de aprovação dos anos passados até este ano, a taxa de reprovação até este ano, que no caso ainda nós não temos ainda no ano 2020, aprovação, reprovação e abandono, eles ainda não têm esse índice, mas até 2019 todos os índices estão colocados lá, porque eles é um mapeamento do que eles têm, de como é que esses indicadores de desempenho. Desde os indicadores de desempenho, eu fui lá na página do Facebook, na página da escola no Facebook, e peguei essa foto que eles colocaram, esse post que eles postaram aqui, sobre a nota deles, né? Então, a nota do IDEB, que na realidade também é minha, no sentido, quando eu sou mãe de escola, a nota não é deles, a nota é minha também, porque eu sou mãe sou mãe do aluno, e tem há muitos anos eu sou mãe de aluno lá, um filho meu sai, outro entra, um sai, outro entra, então eu sou mãe, então essa nota aqui também, eu enquanto comunidade escolar, faz parte, também eu estou incluída nesse sentido, né? Então, a meta deles da escola para 2019 era 5,2, então o resultado saiu agora, eles tiraram 5,7, então 3 pontos acima da média, a média projetada foi 5,2 e a média alcançada foi 5,7, então eles ficaram muito felizes, colocaram várias colocaram nos status do WhatsApp, colocaram no Facebook, com um orgulho de ter alcançado essa meta, né? Então, eu fui lá, né, na página do INEP e eu instigo vocês a procurarem as notas, né, procurarem pesquisar lá no INEP, o IDEB, né, das escolas, né, do município, até para compreender onde estamos, né, quais são os IDEBs observados e quais as metas, né, projetadas, né. Então, eu fui lá, pesquisei Colégio Estadual Felizmina e tive aqui, então,
Em 2019, vocês estão vendo aí de verde, né? 2007 até 2019 são as notas, os IDEB observados. Então, eles iniciaram com 3,9, foram e subiu para 4,4, depois caiu um pouco, 4,3, depois subiu 5,3, 5,2, 5,3, baixa um pouco, 5,2, e é muito ruim quando baixa, né? Sempre é muito ruim, eles nenhuma escola gosta de baixar, porque muitos elementos estão relacionados a isso, não é só a questão de fato o aluno, mas muitos elementos estão contribuem para que, que essa nota, esse DEP seja observado, seja este. E aí, em 2019, eles ficaram muito felizes, né, que saiu a nota nesse mês passado, e foi 5,7. E aí, quando vocês veem as metas projetadas, para 2007 era 3,5, e aí vai subindo aqui, e a meta para 2019 era 5,2. A meta de 2021 é 5,5, e eles alcançaram a meta 5,7. Então, daí eles estão atingir a meta deles projetada para 2021, que é a avaliação do ano que vem que eles vão fazer. Então, eles atingiram essa meta, então eles colocaram, né, postaram com muito orgulho. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que isso aqui dá muito pano para manga, é quais são os elementos, né, que é uma pergunta aí para os mais interessados na profissão, quais são os elementos que compõem o índice de desenvolvimento da educação básica e quais são os IDEBs das nossas escolas aqui no município, tá bom? Então, o 9.5.1 apresenta as forças e as fragilidades da escola, as oportunidades e as ameaças, né? Eles colocam lá os limites e as possibilidades de desenvolvimento, né? Então, todas as possibilidades, né? As ameaças, o que é frágil, o que é força, né? Eles apresentam lá. Por exemplo, eles podem uma fragilidade, por exemplo, se uma escola que tem muito aluno faltoso é uma fragilidade, é uma ameaça, né? Então, pais ausentes na escola é uma fragilidade, né? Então, isso aí tudo é colocar, assim, não estou dizendo que eu observei isso lá, mas em todos os PPPs tem esse item e é colocado dessa situação. O número 10 é a avaliação do projeto, coloca como é que vai ser avaliado esse projeto, porque esse projeto precisa estar colocado, precisa avaliar-se o projeto, né? Porque esse projeto não é um papel para ficar engavetado, é um projeto que direciona as ações da escola. Então, como é que eu vou avaliar esse projeto? Como é que eu vou ter certeza que esse projeto, tudo que eu coloquei ali, os objetivos foram alcançados, tudo ali foi alcançado. Então, eu preciso colocar aqui nesse texto aqui, no número 10, como é que será a avaliação desse projeto do PPP, entendeu? Então, a avaliação do projeto é a avaliação do PPP da escola. Eu tenho um planejamento, eu planejei, e aí depois que eu fiz esse planejamento, eu consegui desenvolver tudo que eu coloquei ali naquele projeto. A comunidade escolar precisa perguntar isso. Quais foram as dificuldades e as facilidades? Então, eu preciso depois fazer uma avaliação desse projeto. Então, eles colocam aí como é que eles vão fazer a partir de reuniões, a partir de análise dos resultados, para ver se eles alcançaram ou não o que foi colocado como proposta para planejar, para desenvolver o PPP da escola, né? Aí tem as referências, né, também lá, e os anexos. Nos anexos, gente, nós temos o plano de ação em 2020, que está colocado lá, e tem esses seguintes itens, dimensão. Aí eu tirei lá um exemplo, né? 2020, aí tem lá uma tabela e tem lá dimensão, prática pedagógica. Ponto de atenção dessa ação. Aprendizagem. A causa, dificuldade de aprendizagem por alguns alunos. A meta, aumentar a proficiência do maior número de alunos da turma. A ação, qual a ação que eles colocaram para implementar esse plano de ação, essa ação? É uma ação, por exemplo, lá tem várias ações que eu coloquei aqui, entendeu? Mas só que eu tirei uma ação para apresentar para vocês compreender como é que além do PPP ainda tem toda a escola precisa elaborar um plano de ação para colocar em prática, colocar os responsáveis por essa ação e depois vão avaliar se conseguiram ou não desenvolver essa ação, né? E quais os resultados, se alcançar alcançar os objetivos da ação. Então, a ação é a monitoria, né? No caso, eu achei interessante que eles colocaram aqui que a ação é a monitoria, porque eles fazem
relações entre alunos, onde o aluno com mais facilidade em determinado componente curricular vai contribuir para o aluno aquele aluno que está abaixo da média, que está com dificuldade, né? Então, uma ação muito interessante. O objetivo da ação é contribuir como aluno em déficit de aprendizagem, bem como para o aluno monitor. Achei muito interessante isso, porque não só o monitor ganha, o aluno monitor ganha, o aluno que está recebendo a monitoria ganha, como o aluno monitor também ganha. Uma ação muito importante, trabalho em grupo, né, de cooperação, né? Então, responsáveis são todos os professores de todos os componentes curriculares, né? Então, por exemplo, professor de língua portuguesa, os professores são todos os professores responsáveis por essa ação, de modo a ver na sala aqueles alunos que têm condição de fazer monitoria e aqueles alunos que necessitam dessa monitoria, né? O cronograma de fevereiro a março, eles colocaram esse cronograma lá, né, para fazer esse tipo de ação, a avaliação e a análise dos resultados, né? Então, além dessa ação aí, tem outras ações, que são o recreio dirigido, a preparação, que é algo para o Enem, o blog, o Facebook do Colégio Felizmina Cardoso Batista, que é a sigla FCB significa, o PCE, Programa de Saúde na Escola, Protagonismo Juvenil, Plataforma Felizmina, atividades, impressão das atividades, né, que é aquela plataforma lá que eu mostrei para vocês, que eu entro, acesso, imprimo as atividades, da minha filha, né, que está no 7º ano D. Então, ligação para as famílias, eu digo para vocês que isso realmente está acontecendo, que o coordenador já me ligou, já enviou mensagem, né, para a gente, querendo saber como é que estava a sala, se ela estava tendo dificuldade, além do coordenador, as professoras também já ligaram, né, querendo saber como é que estava a minha menina, se eu estava tendo alguma dificuldade, e é porque minha menina, eu não deixo, eu pego as atividades, ela entrega já entregou os 3 portfólios de 9 ou 10 blocos de atividades que já tiveram, e eu pego todas as atividades, entrego, quando ela tá no grupo, responde a chamada todo dia, mesmo assim o diretor, o coordenador e os professores ligam para saber como é que tá, se está tendo alguma dificuldade, se está tudo ok. Nesse processo de isolamento social, em que as aulas são não presenciais. Gente, e não confunda, por favor, não confunda aulas e educação à distância, EAD, com aulas não presenciais. A aula não é EAD, é uma aula não presencial, é um novo formato, é um trabalho remoto que os professores estão fazendo, e não é um EAD, que seria toda uma organização, um currículo, uma plataforma específica, planejada para a educação à distância, que é diferente. Então, nós não estamos vivendo EAD. Nós estamos vivendo trabalho não presencial, nós estamos vivendo trabalho remoto, entendeu? A mesma coisa no curso de letra, no curso de pedagogia, com o qual eu sou professora, não é EAD. Então, o outro ponto aqui que eu achei interessante é que atendimento, WhatsApp, ligação telefônica e reuniões online com uso de aplicativos para os professores. Então, atendimento ao trabalho do professor, a escola colocou, né? E o atendimento via WhatsApp através de aplicativos como Zoom, Google Meet e outros para os alunos. E que está acontecendo, eu digo isso para vocês porque eu sou mãe e vejo que está. Então, essas ações aí são ações que ela coloca que estão todas delineadas com a dimensão, com ponto de atenção, com causa, com meta, com ação, com objetivo da ação, com responsável, um cronograma e com avaliação, cada um. Só que eu só citei elas aqui, peguei só uma como exemplo e citei aqui essas ações aqui, como está colocado aqui, é ação, aqui ó, ação, monitoria, entendeu? Então essa aqui é a monitoria, essa aqui são as outras ações que são colocadas no PPP da escola. Então, aí eu gostaria de agradecer a vocês, né, por assistir e dizer para vocês que não sejam passivos diante desse conteúdo, diante dessa estrutura. Sejam ativos, curiosos e motivados a pesquisar, compreender como é que se organiza o processo de ensino-aprendizagem dentro de um colégio, né, de vários colégios que vocês vão estagiar. E eu coloquei isso aqui porque eu não teria condições de ir lá em cada escola, né? Mas é apenas uma porta, estou apenas apresentando a porta de entrada ao colégio para que vocês possam entrar e como indivíduos ativos, né, sujeitos da própria história da formação de vocês tenham condições de olhar, analisar, refletir e pegar todos os elementos e aprender, né, apreender os elementos que podem contribuir para a formação de vocês enquanto professores de língua inglesa e língua portuguesa e literatura. Certo? Muito obrigada.